E aí galera, você já ouviu falar sobre celibato? Você tá me entendendo? Cara, falar um pouco sobre celibato hoje parece ser uma coisa assim, mais ou menos complicado, não é verdade? Porque muitas vezes nós temos uma sociedade hiper erotizada. Nós imaginamos que o celibato ele é uma negação da sexualidade. Ele é uma negação daquilo que nós somos. Que é impossível ao homem viver o celibato ou à mulher viver o celibato. Que é do celibato que surgem todos os tipos de perversões. Vamos ser bem sinceros, isso não tem nada a ver com postura cristã. Ou muitas vezes quando nós falamos de celibato, talvez nós imaginemos aqueles filmes do Dan Brown, né? Ou sei lá, cinto de castidade. Não tem nada a ver, galera. No sentido cristão, vocês podem ver pelos temas que nós estamos trabalhando, a sexualidade ela não pode ser negada. Ela é uma energia tão grande dentro do nosso corpo, dentro do nosso espírito, que ela não pode ser simplesmente aprisionada. Porque garanto-te, se esse rio for tampado, um dia ele transborda e arrebenta a represa como um todo. Por isso a vivência real da castidade e assim também do celibato, ele passa por uma vivência equilibrada dentro da sexualidade. Vamos convidar aqui São João Paulo II, o cara, né, o filósofo, para ver o que ele fala sobre celibato. Ele, como celibatário, falando sobre o celibato. Na catequese 80 de Teologia do Corpo, ele comenta: a continência por amor ao reino de Deus se realiza também em relação à masculinidade ou feminilidade própria da pessoa que faz tal opção. Realiza-se em base à plena consciência daquele significado esponsal que a masculinidade e feminilidade contêm em si. Uma passagem um pouco complexa, né? Palavras difíceis, e aí eu queria destrinchar um pouco com vocês. Resumindo, ele fala que o celibato, ele passa pela nossa masculinidade e feminilidade, ou seja, ele passa pela nossa sexualidade. Porque a nossa sexualidade não é simplesmente relacionada com o nosso corpo, com sentimentos eróticos. Eu acho que nesse tempo todo deu pra gente entender que a sexualidade é um pouco mais do que isso. A sexualidade é aquela pulsão que nos coloca em relacionamento com as outras pessoas. E como celibatário, eu, homem, me relaciono com as pessoas vivendo a minha sexualidade, como um homem. E as mulheres celibatárias vivem a sexualidade delas como mulher. E ele dá no texto também uma grande chave de leitura, aquele que faz uma tal opção. O celibato ele não é uma obrigação para ninguém, mas é uma opção. Nós encontramos uma grande analogia do celibato no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia dois tipos de culto que eram oferecidos a Deus, principalmente, né? O sacrifício e a oblação. Qual era a diferença desses dois cultos, né? Teologicamente, o sacrifício e a oblação eram ofertas entregues a Deus, mas o sacrifício era o sacerdote que entregava aquela oferta a Deus, mas aquela carne que sobrava, né, porque era queimado a gordura, as vísceras, etc., ela alimentava a família. Já a oblação era diferente, era o consumir inteiro daquele novilho, daquele carneiro, né? No Antigo Testamento, lógico, não existe a ideia de celibato. Vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas essa analogia entre sacrifício e oblação são, vamos dizer assim, duas maneiras de se consagrar a Deus na atualidade. O matrimônio é um grande sacrifício porque é ofertado a Deus, ainda que se haja o aproveitamento dos bens temporais, daquela carne, né? Analogicamente. Já o celibato é o consumir inteiro da vida por Deus. Não quer dizer que o celibato ele necessariamente seja mais santo. Essa visão, pessoal, eu tenho que dizer para vocês, e São João Paulo II nos conduz a dizer isso, que é uma visão muito maniqueísta, separar o que é corporal é mal e o que é espiritual é bom. Não tem nada a ver. Tanto o celibato quanto o matrimônio são vocações, são chamados e são santos. Por que Deus colocou no coração do homem um chamado ao matrimônio? Para que ele transmita a santidade de Deus aos seus filhos. Por que Deus coloca no chamado de um homem o celibato? Para que ele gere novos filhos para Deus. A vocação básica da sexualidade do homem, a vocação básica da sexualidade da mulher é a paternidade e a maternidade. Se essas duas vocações elas não são vividas, existe aí uma frustração vocacional. Aí eu te digo, a frustração que existe, por exemplo, numa pessoa que vive o celibato e pode ter uma vocação frustrada não é porque ele não vive a sua sexualidade. É exatamente porque ele não vive a sexualidade segundo os planos de Deus. Porque ele não vive a paternidade e a maternidade, o consumir-se por inteiro. Vou compartilhar aqui uma coisinha com vocês. Uma vez eu fui me confessar com o padre dizendo: padre, é muito difícil, padre, seguir a vida cristã, né? E aí aquele vale de lágrimas, né, que nós rezamos no Salve Rainha. Aí o padre ficou calado, né, e depois no final ele me deu os direcionamentos com relação aos pecados e no final ele disse assim: filho, presta bem atenção, filho, a nossa vida é como uma vela, né? É muito bonita essa analogia que ele faz. Como uma vela.
E a vela que consome-se pouco, ou seja, que a chama ela é pequena, ela derrete a cera e não consome. Ou seja, uma vela que se consome pouco, chora muito. E ele perguntou, meu filho, medita sobre isso. Será que tu está se consumindo pouco e chorando muito? Dentro do celibato, é exatamente esse consumir-se inteiramente, todas as energias para Deus, dentro da sua sexualidade. Até mesmo aquelas energias sexuais, ele colocar à disposição para Deus. É muito belo no celibato, porque o celibato ele não é um sacramento, é diferente do matrimônio. E vamos retomar lá, o que é o sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível, não é verdade? E o celibato ele não é um sacramento exatamente porque ele não é um sinal visível de uma graça invisível, porque ele já torna visível as realidades eternas. Porque o homem que vive o celibato, a mulher que vive o celibato, ele já é um sinal de eternidade. Ah, Deusimar, que loucura é essa que tu tá falando? Jesus mesmo não fala lá no Evangelho que quando chegar o fim dos tempos, nem os homens nem as mulheres se darão em casamento? Ou seja, um celibatário, uma celibatária, ele já é o sinal da eternidade. Ele não é um sinal visível da graça invisível, ele já pega essa graça, que ela não é invisível porque ele torna visível na sua própria vida. Ele vive já uma vida ressuscitada. Claro, com suas limitações, com suas dificuldades, mas a graça de Deus se manifesta de tal modo no coração dele que ele tem a oportunidade de já viver o céu na terra. Nesse mesmo gancho de entender que a vocação ao celibato é mais do que uma negação da sua sexualidade, mas é dar a prioridade de Deus na sua vida, eu preciso dizer que todos os homens e todas as mulheres, de certo modo e em certo grau, têm uma vocação à virgindade e ao celibato. Entendam bem, de deixar a Deus o primeiro lugar, o lugar reservado para Ele. Nós lemos isso nas primeiras catequeses de São João Paulo II, quando ele fala da solidão original, que o homem se encontrava só, e que para saciar essa solidão, o homem, Deus criou a mulher para fazer companheira. Mas essa solidão no homem permanece, porque essa solidão original dentro do coração do homem é um espaço reservado para Deus. Então, se de certo modo a vocação natural, que São João Paulo II fala nas catequeses de teologia do corpo, a vocação da natureza do homem é o matrimônio, e essa vocação é uma vocação primária, vamos dizer assim, até mesmo uma vocação arquetípica, a vocação também espiritual de todos os homens é o celibato. Entendam bem, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? O celibato enquanto prioridade de Deus na vida e matrimônio enquanto relação. É claro que essas duas dimensões que são vividas dentro do nosso coração, elas são mais expressas em uns, como uma vocação matrimonial. E é claro, quando você assumir a sua vocação matrimonial, você não pode deixar com que aquela pessoa seja o seu Deus. E aí você vai estar vivendo também, de certa forma, a sua vocação à virgindade, ao celibato. De modo semelhante, quando um homem ou uma mulher descobre-se vocacionado ao celibato, ele não pode se fechar em si mesmo. Porque senão, ele não vai estar vivendo a sua vocação natural à relação, à sexualidade. E isso é uma coisa extraordinária. E aí o Amadeu Tintini, falando um pouco sobre isso, ele fala que o celibato é como que uma maneira, e o celibato e a virgindade, são sinônimos, é uma maneira da pessoa oferecer tudo a Deus. É uma virtude integrativa, ou seja, ele integra as dimensões, todas as dimensões da vida para oferecer a Deus, naquela atitude de oblação que eu já comentei. E Raniero Cantalamessa, eu espero que vocês conheçam, porque ele também é o cara, o formador do Vaticano, ele fala uma coisa extraordinária, que muitas pessoas pensam que por não amar ninguém, amam a Deus. E se viver o celibato, viver a castidade é ter um coração indiviso, é muito melhor ter um coração dividido que ame alguém do que um coração indiviso que não ame ninguém. Em outras palavras, pessoal, se nós procurarmos viver a vocação ao celibato como uma negação da nossa sexualidade, nós estamos fugindo dos planos de Deus. Mas se pelo contrário, eu discernir minha vocação para o celibato, deixar que Deus haja na minha vida, que Ele seja o meu tudo, o meu amor esponsal, ou seja, aquele que eu quero doar completamente à minha vida, e deixar que isso realmente seja o grande norte, a coluna vertebral, o eixo estruturante da minha vida, eu vou conseguir integrar todas as dinâmicas da minha vida, até mesmo a minha sexualidade, num plano que seja favorável à ação de Deus. E aqui, pessoal, quando eu falo de virgindade, eu não estou falando simplesmente de uma característica corporal. Talvez, biologicamente, isso fosse adequado, mas eu estou falando aqui sobre biologia não, estou falando sobre teologia do corpo, vocês estão me entendendo? E a virgindade é algo que vem do nosso espírito. Conheço, sim, pessoas que já tiveram passado marcados por pecados, por dificuldades no âmbito da sexualidade, que hoje procuram viver uma virgindade verdadeira, ou seja, uma entrega a Deus verdadeira. De modo semelhante, conheço pessoas
que não perderam sua virgindade biológica, que nunca tiveram relações sexuais com ninguém, mas que o seu coração não permanece puro diante dos olhos de Deus. E eu pergunto pra você, qual é que vale mais a pena? E aí o Karol Wojtyla, falando sobre essa dinâmica da biologia e da espiritualidade, num livro dele, né? Karol Wojtyla, para quem não sabe, viu, pessoal, é São João Paulo II, vocês estão entendendo? Ele fala num dos livros dele, Amor e Responsabilidade, antes mesmo de Teologia do Corpo, que a paternidade e a maternidade no homem e na mulher, independente se eles são pais de famílias ou pais espirituais, eles têm que ser elevados ao nível espiritual para a formação de novos homens, para a formação de santidade. E aí eu falo para vocês que essa é uma maneira muito concreta de nós vivermos aquele lugar prioritário de Deus dentro do nosso coração. De certa forma, viver aquele chamado original à virgindade, a entrega completa a Deus. Porque eu lhe garanto que mesmo dentro do matrimônio, se você não se entregar completamente a Deus, o homem, ele não sacia completamente a sua vida. E nem a mulher sacia completamente a vida do homem. Só Deus pode saciar o coração de vocês dois. O matrimônio e a continência não se contrapõem um ao outro, nem dividem por si mesmo a comunidade humana e cristã em dois campos, os perfeitos e os imperfeitos. Mas essas duas situações fundamentais, ou seja, como se costuma dizer, estes dois estados de vida, em certo sentido, explicam-se e completam-se reciprocamente quanto à existência e à vida cristã desta comunidade, a qual, no seu conjunto e em todos os seus membros, se realiza na dimensão do reino de Deus e tem uma orientação para o reino de Deus, ou seja, uma orientação escatológica. O que João Paulo II está nos falando, pessoal, é que o matrimônio e o celibato, na vida da comunidade, devem se complementar. É muito belo, uma vez eu escutando uma palestra de um irmão, e ele dizia assim, não, mas nem todos são chamados ao celibato. Imagina, se toda a terra fosse chamada ao celibato, a terra ia acabar. De uma maneira santa, mas o mundo ia acabar, né? E aí ele comentava que, exatamente, existem pessoas que são chamadas a gerar na carne e gerar no espírito, enquanto outros são chamados a gerar somente no espírito. E essas vocações, elas se complementam. Raniero Cantalamessa, ele fala que ele, como padre, como celibatário, diz que tem uma grande inspiração na vida matrimonial. Por exemplo, ele fala quando ele olhava para um casal de amigo deles que tinha que acordar cedo por causa do filho. E ele disse que isso tudo era uma inspiração para o coração dele, por exemplo, que tinha um determinado tipo de preguiça para acordar para rezar. Ele, que era chamado a gerar no espírito, tinha uma certa debilidade, que não era semelhante a daqueles amigos dele, que eram chamados a gerar na carne e no espírito, né? Eu partilho com vocês também, né, que eu sou consagrado no celibato, e o meu grande processo de discernimento vocacional se deu através do matrimônio. O apaixonamento pela vocação matrimonial, a beleza que ela tem, ver a santidade que a vocação matrimonial gera nos casais e transmitem essa vocação, essa santidade para os filhos, me levou a um grande apaixonamento pela vocação matrimonial. E o discernimento de que, apesar de que eu poderia ser santo, vivendo uma vocação matrimonial, Deus me chamava ao celibato. Ou seja, a escolha pelo celibato nunca pode ser uma negação do matrimônio, da sexualidade, da sua identidade sexual, mas uma integração segundo a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com a galera aí, manda pra todo mundo, talvez tu conheça, né, uma guria, um rapaz lá, que tem, assim, um chamado, talvez uma dúvida com relação à vocação ao celibato, à vocação à vida religiosa, à vocação ao sacerdócio. Quem sabe tu pode estar evangelizando aquele cara, ou até mesmo dentro do teu coração começou a suscitar algumas inquietações com relação a isso. Te garanto, a vocação quando Deus coloca no nosso coração é para a nossa felicidade. E se tu seguir aquilo que Deus te chama, tu serás um homem e uma mulher muito feliz. Deus abençoe e nós paramos hoje com mais um... Você tá me entendendo?